Olá, seja bem-vindo a mais um Meu Testemunho Podcast e agradecer a você que tem nos acompanhado desde o início do nosso programa, assim que é, e dizer que continue a colocar sim o seu gosto, continue a compartilhar de modo a ajudar outra pessoa com os testemunhos cá contados. Endereçar os meus cumprimentos ao meu colega Nelson Muzila. Eu disse bem teu nome. Olá, Gacita, como é que está? Uau. Olá, as vozes más das agulhas. Está já tremendo, não? Sejam todos bem-vindos ao meu Testemunho Podcast. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui a assistir e verem esses vídeos e partilharem. E vim recordar-vos também dizer que na quinta-feira nós temos os cultos na Igreja Internacional Casa da Glória da Palavra e temos culto também no domingo pelas 9 horas na Igreja Internacional Casa da Glória da Palavra. Onde é? Onde fica? A Igreja Internacional Casa da Glória da Palavra fica na Avenida de Moçambique, bem ao lado do Armazém Atlântico, em frente à antiga Luz Ouvintes, que essa seja a melhor referência, não é? Exatamente. Temos culto também sexta-feira, 18 horas. E aos sábados temos tido Escola da Verdade. Sim. E vai passar aqui uma lista da Escola da Verdade, com a informação toda ela, né, a E explicar-nos. terá um número, creio que poderão ligar para ter mais informações. E dizer que hoje também é o nosso testemunho, ou o meu testemunho podcast. Nós não fazemos isso sozinho, temos aqui convidados super convidados. Mas antes de esquecer daqueles que têm ajudado a nossa mesa a ficar super linda. Uau, já estava aqui a esquecer. Percebi. Agradecer a Gifted Flavor pelo quadro super bonito e a Nilda Doces Salgados pelos salgados e doces que nos têm aqui fornecido. São os melhores. Os melhores. São os melhores. Você pode entrar em contato para poder adquirir esses serviços através dos números que passarão pelo seu rodapé. Agradecer também. Eu não sei ouvir minha cara ou eu tenho que falar pessoalmente. Ah, sim, a Virtuosa, ela tá diferente hoje. Está aqui maquilhada, colocou. Tá bonita. Obrigada. A Virtuosa Fashion, ela é que fez o make-up, por aí em diante, vais casar, vais apresentar, vais noivar, podes entrar em contato com ela. E vamos direto para os convidados, na verdade. Vamos. No podcast sempre traz aqui convidados super especiais para falar daquilo que Jesus Cristo fez e tem feito na vida deles. E hoje temos convidados super especiais. Bonitos também. Que vão de acordo com o nosso tema. Essa parte de bonitos é interessante. Vão de acordo com o nosso tema. Por acaso, nosso tema de hoje é amizade. Eu vou começar por saudar. Olha aqui, como é que estás? Saudações de muita paz, primeiramente aos participantes do programa aqui comigo, aos nossos ouvintes ou acompanhantes lá do outro lado. Estou bem, graças a Deus, e obrigado. Uau. Seja bem-vindo também, Euclides, já está aí a pegar o microfone. Muito obrigado. Saudações de muita paz, né? Sou imitador do meu amigo. Ok. Então, saudações de muita paz para aqueles que nos ouvem. E para os nossos apresentadores que estão sempre ligados. Muito obrigado por esta oportunidade. Concordo de estar contigo. Aqui, né? Às vezes eu me pergunto por que é que me chamam para esses lugares. Porque estou diante de águas grandes. Muito obrigado por estar aqui. Raul vai nos dizer o que são águas grandes. São águas grandes, eu fiquei com dúvida. Se vocês são amigos, falam a mesma língua. Explica-nos lá o que é Eles ser água grande. entender. E pode saudar também. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui. Saúdo a todos que nos assistem e saúdo também aos nossos apresentadores e a toda a equipe do meu Testemunho Podcast. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui a partilhar alguma coisa que Deus talvez tenha feito alguma na nossa vida. E águas grandes. Eu acho que ele pode nos explicar melhor. Ele foi a pessoa que levantou o assunto. Ok, vamos voltar para ti, Euclides, mas eu ainda quero saber algo de Malaquias. Malaquias, como é que vocês se conheceram, meu? Graças a Deus, nos conhecemos em Cristo, né? Na igreja e na célula. Células são grupos pequenos da igreja, né? Onde nós nos encontramos para partilhar a palavra de Deus, né? Foi na célula, foi na igreja onde nós nos conhecemos. Uau, interessante. Então quer dizer que antes de estarem em Cristo ou antes de serem crentes não se conheciam? De forma alguma. Mas parece que vossa amizade vem lá das antigas.
é que em Cristo não há tempo. Nós vivemos na eternidade. Aleluia. Ah, uau! Em Graças a Cristo Deus. não há tempo. Nós vivemos a eternidade. Euclides, quando vocês conheceram, já eram crentes? Os dois no... conheceram-se na célula. Sim, na célula, na célula. Ok, foi na célula. Verdade. Ok. Como é que foi o primeiro contato que vocês tiveram? Ah, Primeiro, como é que vocês se tornaram amigos? tudo bem. Eu acho que nós nos tornamos amigos, na verdade, porque eu tinha um interesse, né, que era aprender mais a palavra de Deus, né, porque quando eu era descrente, uma das coisas que eu dizia é que no dia que eu for a me tornar crente, né, eu não gostava daqueles rituais que faziam na minha casa, né? Então eu dizia, no dia que eu for a me tornar crente, eu quero mudar de verdade, não mudar, parece que não aconteceu nada na minha vida, né? Então, quando eu conheci o irmão Malaquias, eu tive mais contato com o irmão Malaquias, né? Por acaso, até eu andava sozinho, né? Nesses períodos, eu andava sozinho, né? Mas eu vinha observando a ele. E, por acaso, ele andava muito com o pastor José. E sempre conversava com o pastor José. Então, eu comecei a notar, qualquer coisinha, qualquer escritura... que fala Malaquias no culto ou na escola da verdade, ele tem sempre alguma coisa a dizer. Então eu disse, eu vou me aproximar a ele. Tinhas um interesse. Sim, Então, claramente. aquela ideia das amizades, elas são feitas por interesse, foi o teu caso. É, Raul, mesma coisa? Eu fui por interesse. Sim, sim. Foi mesmo por interesse. Não foi por interesse de verdade. Nem vai Interesse? escolher. Não. Aos Foi por dois interesse. ou apenas ele? Eles eram uma dupla. Então tu não ok. fazes parte do grupo? Não, não. Tu és um novato, então? Tens Sim, pouco sim, tempo, sim. tens Só pouco- tenho pouquíssimo tempo por acaso. E com eles. como é que foi? Como é que foi engrenar? Mas não é pouco tempo. Ok, mas como é que foi engrenar na dupla? Foi fácil, na verdade, né? Foi fácil. Tudo bem que houveram algumas dificuldades Quais foram as dificuldades? nas tentativas, né? Foram várias tentativas sem sucesso, né? De entrar para a dupla. Por quê? Primeiro vou dizer por que é que eu escolhi a eles, né? Porque, como estava a dizer aqui, nos conhecemos na célula, né? E na célula haviam muitos outros irmãos, por acaso. E o que acontecia foi que no período de confinamento de 2020, né? Quando iniciou o Covid, começaram a haver células várias vezes em cada semana, né? Várias vezes por cada semana. E os irmãos Edson e Euclides, eles, de modo geral, né? A maioria das células que nós tivéssemos na semana, eles vinham de algum lugar, eles voltavam de algum lugar, eles vinham, testemunhavam de que eles estavam a voltar de algum lugar em que estavam a orar por Você queria alguém. ser parte disso? Sim, sim. Você- Então, eles... Você não... ok. Porque eles estavam a orar, então você queria ser parte Sim, eles estavam a orar por alguém Não fazer nada. doente. Eles não necessariamente. Tudo bem. Não fazer nada. Não, mas disso. Yeah. mas para ser sincero, não fazia muita coisa, né? Pois é. Não fazia tanta coisa assim. Estava sempre lá a ouvir, sei lá, tudo bem. Malaquias pode levantar assunto de atraso, sei lá. Mas Por isso não te responsabilizas. Sim. mas não fazia muita coisa para Deus, nem como servir, Yeah. né? Então, uma das coisas que me atraiu, na verdade, para eles foi ver que esses dois irmãos, eles estão a fazer alguma coisa para Deus. E esse é um desejo que estava no meu coração, na verdade, de poder fazer alguma coisa para Deus. E achei que eles fossem as melhores pessoas, né? Que eu tinha por perto, Yes. que podiam ajudar no Malaquias, cumprimento disso. aceitaste Raul, vocês dois aceitaram Raul por quê? Qual foi o critério de lhe aceitarem? Se vocês eram pessoas que estavam ocupadas com as coisas do Senhor, e Raul aparentemente era um desocupado. E quando negou, Raul negou. Negaram. Por quê? Bom, tem essa parte de recusar a ele, né? Recusaram? Foi Malaquias. Oh, Mas Foi Malaquias. Euclides não está é porque eu Não. não apreciava falta de compromisso com as coisas de Deus. E para mim, fidelidade básica começa em estar onde tens que estar, na hora em que tens que estar. ok. E ele não era fiel a isso.
Então não queria muito perto de mim, assim, para esse efeito, ok? Mas o tempo passou, fora Deus próprio falou através de alguém que ele havia de se juntar, né? Mas foi assim. Mas minha recusa foi porque, a falta de compromisso não Não te era me satisfatório. cativava. Sim. Ok. Eu não te E abençoava. Euclides, antes de tê-los como amigos, como eram suas amizades? Amém. Eu acho que eu sou muito diferente dos dois. E eu. Né? Minhas amizades eram... na verdade, eu tive vários tipos de amizades diferentes, né? De níveis diferentes, níveis acadêmicos, níveis financeiros, diferentes. Financeiros, queres dizer o que é isso? Financeiro quer dizer que tu és rica, né? Uau! Ah, Tá chamando os amigos de pau. Não, ele não estava lá. Não estava lá. Segui, vai. ok, tudo bem, pode continuar, por favor, Não, é que, continua. na verdade, aquelas pessoas são ricas para a maneira delas de viver no mundo, Ok. né? Nós somos mais ricos do que eles, Uau, porque ok. nós temos a Jesus Cristo, Yes. né? Porque sabedoria básica é você reconhecer a Cristo, não é isso? Né? Que a palavra de Deus diz, né? Então, uma das coisas que eu fazia, né? É que, na verdade, eu não tinha dificuldade em andar sozinho, Ok. né? Mas eu andava sozinho por causa de algumas coisas que me acanhavam, né? Perda de algumas pessoas queridas que eu tive, né? Então, isso me fez eu ser um pouco fechado em relação às pessoas, minhas amizades, né? Mas eu era uma pessoa muito seletiva, né? Que amizades, quando eu falo de níveis acadêmicos, quando falo de níveis financeiros, falo de o que eu procurava nesse tipo de amizade. Procurava o quê? O que eles poderiam me dar, Aí, né? O que querias? Qual era o teu Por objetivo? exemplo, nível financeiro, eles me davam status na sociedade, Ok. né? Nível acadêmico, me davam um prestígio diante das pessoas. Yeah. Também conseguem perceber pelo português que falo. Sim. Aleluia. Ok. Aleluia. Estás a ver o que está a acontecer? Por exemplo, depois conheceste Malaquias, né? O que acontece, né? O que te fez deixar aquelas amizades e ficares com eles? A questão, Sim. como ela perguntou, Aqui, como em que eram? nível, Yeah. ou melhor, em que nível de amizade, ou não, em que nível eles te colocam? Uma vez que lá no mundo, Exato. os Yeah. seus amigos colocavam-te no nível Sim. de status. Primeiro eu quero saber dele, qual era o nível deles que fez com que você deixasse a eles para falar com os outros? Primeiro nível deles, né? É que quando eu conheci a Cristo, eu percebi que aquele valor que eles tinham não era valor para mim, Ok. né? Porque aquilo, na verdade, não é valor, é status na sociedade, né? O valor que eu queria e precisava era Cristo, na verdade, né? Então, o que me fez escolher Raul e me fez escolher Malaquias é o simples fato deles estarem em Cristo e serem pessoas que amam a palavra de Deus, Ok. né? Porque eu admiro, né? Pessoas que amam a palavra de Deus, que têm um compromisso com a palavra de Deus. Sempre foi assim, teve essa admiração? Quando eu estive em Cristo, eu queria mudar. Ok. Eu queria mudar. Raul, para ti, né? Porque tu estavas a procurar de uma coisa. Que tal encontraste o que tu querias? Neste hoje. Encontrei. Querias o quê? Encontrei. Como é que tu vês? Qual é a importância de uma amizade quando tu tornas cristão? Ou quando você é salvo? Qual foi o que mudou para ti? Tinhas amigos, meu? Tinha amigos, Yeah. tinha amigos, Como é que sim. foi deixar a eles? Depois como foi andar com eles? Qual é a importância? O que tu vês hoje quando paras de olhas, tipo, Quer dizer que eu esses vi. dois aqui, não sei, nesta área que eles mudaram, o que foi? Na verdade, mudaram muitas coisas. Yeah. Para ser sincero, foram várias coisas. Houve uma grande transformação na minha vida, graças às amizades que havia escolhido, que escolhi, né? Mas posso falar um pouco de como é que eram minhas amizades antes, né? Por acaso, meus amigos eram crentes, né? Eram crentes. Eu me converti com amigos. Tipo, eles converteram-se primeiro. Então, ficaram matregos para mim, né? Ficaram matregos para mim. Mas eles me convidavam. E depois de um tempo, né? Decidi ir só para pararem de me importunar.
né? Então, no dia que fui, experimentei algo que nunca havia experimentado na vida e foi assim mesmo, e fui ganho. Só que aqueles mesmos amigos que eram crentes, que brincávamos juntos, né? Nós não tínhamos restrições entre nós mesmos. Tipo, estávamos muito à vontade um com o outro, uns com os outros, né? Éramos 3, né? Estávamos muito à vontade uns com os outros, então não havia restrições, fazíamos coisas juntos, saíamos para beber juntos. Lembro-me de uma vez que saímos do culto de virada do ano, Ok. fomos ficar na baraca a beber. Uau. Então, naquele dia acho que entrei em casa 12, 14 por Então, aí. vocês só falam Bíblia, vocês, tipo, vocês como amigos, só conversam acerca da Bíblia. Não, Essa que está. não. Olha né? aqui, Estaria a mentir. Não, Quer dizer alguma coisa? agora é diferente. Depois da virada do ano, para onde é que vocês têm ido? Ah, depois da virada do ano? Sim, Opa, antes vamos ias- para casa. Malaquias é verdade. Malaquias. O que é verdade? Ei, mas não era com eles. Não era com Não, eles, né? Não Eu era estou a com eles. perguntar se vocês só falam Bíblia. Não, mas Hum. tudo revolve em torno disso, né? Porque minha questão é, por exemplo, o que é uma amizade entre crentes, né? Verdade no Senhor. No Senhor, sim. Será que vossa conversa é só só acerca de Bíblia? Você não tem Gênesis, plano, não sei o quê. Apocalipse. Exatamente. Como é que é? Um prega para outro, né? Ou é diferente? Bom, eu tenho que arranjar uma maneira de falar para ajudar quem está a assistir também. Yeah. Porque se eu disser que não falamos só de Bíblia, estaria a mentir, né? Uhum. Porque até nossos planos estão dentro da Bíblia. Ok. Mas também não quero fazer parecer um culto. Não sei se conseguem me entender. Ok. Então, por isso eu disse que tudo revolve em torno da Bíblia. Ok. Nossas conversas são assim, não interessa o que nós estamos a comentar, procuramos dentro da palavra de Deus. Por isso que nós não tem coisas que nós não mencionamos dentro da nossa conversa, Ok. ok? Porque tem coisas que a Bíblia também disse que isso não se menciona entre vós, ok? Se nós vamos falar sobre carro, lembramos de Bíblia. Se nós vamos falar sobre casa, lembramos de Bíblia. Se vamos falar sobre casamento, lembramos de Bíblia, ok? Mas às vezes não é uma menção direta assim. Jesus nem sempre dizia, ok, está escrito em Isaías. Sim. Ele falava naturalmente. Assim. Então, isto eu quero perguntar o quê? Não, mas eu gostava de entender antes, Yes. né? Qual foi a posição do Edson Malaquias? Tendo uma amizade, Euclides era muito diferente segundo o que ele contou. Então, como é que foi te enquadrares nele? Ou como é que eu posso perguntar isso nele? Epá, Cristo é a nossa paz. Uau. Ele, de ambos os povos, ele nos fez juntos, ok? E todas as diferenças desaparecem quando estamos em Cristo, ok? Porque ele tem um coração novo. Ok. E é o que mais me interessava. A cor das Sim. sapatilhas dele, Yeah. sinceramente, não é a coisa que mais me interessava. Qual é a cor que tinha, Sinceramente. Qual era a cor da Não, sapatilha? Sinceramente. Euclides, põe a sapatilha. Põe a sapatilha. Hoje está a usar. Ah. Hoje, se vocês olharem para o Euclides hoje, Sim. Euclides está a usar fato. Não, hoje Até nem, até hoje, nem uma camiseta tem Euclides hoje. nem uma camiseta tem. Não tem camiseta. Até hoje está mais fresco. Há dias que só se ele vê de fato. 50 Gravata. graus, não sei o quê. De fato. Gravada no lugar. Sim, mas então. Euclides está transformado. Como Uau, ia glória a Deus. dizendo, né? Muito transformado. Como ia dizendo, fora de Cristo, eu não andaria com Euclides. Sim. Não andaria com Raul. Não há chance. Sim. Raul, por que não? Meus amigos, um exemplo, eles, por exemplo, tinham brincos. Hum. Eu não ando como pessoa que tem Sobre brinco. ok. Tá a entender? Eu estou a falar fora de Cristo. Agora, isso não é a coisa que mais me interessa. Porque por isso eu digo que Cristo, ele evangelizou a paz entre nós. Porque por isso não há diferenças assim. Não. Ok. Esses aspectos já não são relevantes. Não são relevantes. Tem coisas que eu apreciei nele, tem coisas Yes. que eu aprecio nele, né? O que é de relevante que faz manter a vossa amizade? That's good. Bom, que faz manter a amizade, né? Ok. Como é que eu responderia? Como que faz manter? Epa, não sei. Então vamos aqui. Mas, Vamos voltar para ti. Eu quero saber. Deixa eu já pensar nessa questão aí. Né? Ela é super pertinente. Euclides. Raul disse uma coisa super interessante aqui, né? Que ele, quando conheceu a Cristo, aceitou a Cristo, ele tinha amigos crentes, né? Então parece para ti, Euclides, é possível.
Ou a condição é só ser crente para ser um bom amigo? Ou dentro do meio do seio cristão é normal serem amigos que podem ser embaraços? Uma boa Ou, questão. ou talvez, se calhar tiveste ou tens uma experiência para contar acerca disso. Acho que alguém já respondeu para mim. Então, eu acho que é uma boa questão, né? Yeah. Então, primeiro, existe um critério, né? Uhum. Que o primeiro critério é estar em Cristo, Yeah. né? Mas existe ter um caráter, né? Ter caráter de quem? De Cristo, né? Como assim? Como assim ter caráter de Cristo, né? Jesus, a Bíblia diz que ele evangelizava até ladrões, mas Jesus não sentava com eles para roubar, não é isso? Então, sendo assim, quando eu falo de caráter de Cristo, estou a falar de como Cristo ele é, né? Como Cristo ele se apresenta às pessoas, né? Quando eu falo de Malaquias, né? O que eu aprecio nele é que eu vejo Jesus em Malaquias, do jeito que ele ensina, né? Do jeito que ele fala a Bíblia, tipo, tá vendo alguém falar com autoridade, mas falar com amor, né? Você nota essas coisas pela maneira como a pessoa se porta. E tem uma coisa muito importante, que é o quê? Que são as más companhias. Ok. Existem más companhias dentro da igreja. Pessoas que não estão comprometidas diretamente com a palavra de Deus. Porque é um compromisso, né? Como Malaquias estava a dizer, que a primeira coisa era o quê? É fidelidade básica, né? Então, as amizades antigas do Raul eram mais companhias dentro da igreja. Sim, era um E tropeço. Euclides acabou respondendo a pergunta que eu fiz ao Edson. Edson, ok. Que o relevante é ter caráter de Cristo. Então, Ok. a pessoa que nos levantou essa questão, eu quero saber de ti, Raul, na verdade. Qual foi a experiência negativa que você teve? Porque aqui estamos a falar do assunto que você levantou, né? Sobre amizades. Qual foi a experiência negativa ou qual foi um resultado negativo que advém dessa questão de ter amizades em Cristo, mas que não tinham caráter de Cristo, segundo o que ele estava aqui a falar? Uma consequência, uma experiência que tu tiveste, disseste, eu aqui, bem, se não for me organizar, se não for me unir a esses dois aqui, Não parece tiver que vou... posicionamento. Conta lá uma experiência. Exato, contar uma Yeah. experiência assim, não sei se conseguiria, Yeah. né? Porque, na verdade, são vários os motivos pelos quais eu decidi, né, deixar as amizades que tinha para me juntar a outras pessoas, Ok. né? Mas o que aconteceu foi que, vou ser direto nessa resposta, né? Yeah. A coisa que eu vi que não ajudava muito a mim, né, com aquelas amizades, foi que elas não me levavam para nenhum lugar. Por acaso, com um deles, né, íamos à igreja para orar, Ok. né? Sim. Até oravam. Sim, ia à igreja para orar, Uau. chegar a ficar na igreja a orar. Sério? Né? Sim, exato. Uau. Então, Então, mas esse assunto é sério. muito Então, sério. é normal existirem pessoas que estão Mas, constantemente... como Euclides disse, mais companhias dentro da igreja. Sim, é possível. Que até Mas- vai orar junto. Uhum. Mas, Sim, ok, como eu yeah, estava a dizer, yeah. né? O que aconteceu foi que eu percebi que não estou a ir para nenhum lugar. E também, né? A palavra de fui ajudado pela palavra de Deus. Tem uma escritura no livro de Hebreus que diz que muitos de vocês, por causa do tempo, já deviam ser mestres, mas ainda necessitam ser ensinados. Ok. Então, no dia, na verdade foram duas escrituras, mas uma outra talvez não se enquadraria no contexto, né? Mas no dia que eu vi aquela escritura, eu fui tocado por ela, né? Eu fiquei tipo, afinal o tempo ele exige de ti. Então, naquele momento, uma luz veio aos meus olhos, Ok. né? O meu entendimento foi aberto e por esse motivo eu decidi que eu já não quero esses, vou mudar esses para outros melhores, Então, que vão me ajudar. com isso podemos concluir que lendo a Bíblia, nós podemos encontrar transformações, respostas, por aí em diante. Sim, sim. Ok, É muito amém. possível. É muito E possível. o que estavas a questionar, quanto Todas à as questão respostas estão lá. de ler a Bíblia, né? A resposta, o ler, é ler com certo conhecimento, discernimento ou com uma ajuda, como é que é Malaquias?
tu és professor, explica-nos lá essa questão de, por exemplo, eu conheço pessoas que dizem que Não, que mas elas- eu acho que ele podia contar um pouquinho da experiência dele. Porque ele era uma má companhia dentro da igreja. Eu disse era! Não, eu não era a má companhia. Eu tinha as más companhias. Não, tu tens, ok. ok. Então foi influenciado. Tudo bem, tudo né? bem, tudo bem. Essa- Ele tinha as más Aliás, companhias. Más companhias. Ah, eu não tô Sim, então, e mesmo assim ele sentiu que precisava mudar. Ao invés de ir conversar com os amigos, Yes. dizer eu quero mudar, vamos mudar, Ah. foi a Bíblia. E eu quero dizer de Malaquias esta questão aí de ir à Ok. Bíblia, né? Eu conheço pessoas que dizem que elas buscam Deus, né? Não precisam ir para a igreja, né? Nem precisam ter amizades. Algumas não têm amigos, mas ei, oram. Dizem quando acordam, oram. Quando dormem, oram. Lê Bíblia, né? Há dias alguém disse que lê Bíblia, não sei o quê. Às vezes não está a entender, está a ter uma preguiça, não sei o quê. Como é que funciona essa questão? Até nem diz oro, diz eu rezo. Não, algumas são é orar mesmo. É hora de Sim, fala orar. Como é que isto funciona? De ler Bíblia. Né? De ler Bíblia, de orar sozinho, buscar sozinho, Ok. de ser do meu jeito, né? Sim, Porque eu percebo uma coisa que, por exemplo, vossa amizade tem muito de vocês buscarem a Deus juntos também, né? Sim. Ok, primeiro, né? É que não existe isso de buscar a Deus sozinho. Ok. Né? A Bíblia nos mandou nos congregarmos, né? Principalmente quando se aproxima o dia do Senhor, né? Então, não existe ninguém capaz de buscar a Deus sozinho. Apóstolo Paulo, depois de ser chamado, voltou para os apóstolos ter com ele. Ok. Entende? Então, primeiro que isso torna-se uma mentira pela complexidade da vida, né? Não- nós não podemos negar que Satanás é astuto e eu posso cair no erro facilmente, posso cair no engano facilmente, não vou saber quando peguei a estrada errada, ok? Nós todos precisamos de ajuda, nós todos precisamos de alguém, né? E eu digo isso para quem está na mesma condição de eu não preciso ir à igreja. Ok. Fora a Bíblia ter nos mandado ir à igreja, ter nos congregado, não existe isso eu sou da minha maneira. Ok. Não existe eu sou assim, ok? Nós fazemos parte do mesmo corpo. Hein? Talvez alguém não sabe, mas se calhar para mexer um dedo eu preciso de fazer um outro reflexo no outro lado do corpo. Yeah. Tá a entender? Então, nós precisamos de companhias, precisamos de ajuda, ok? Precisamos estar no meio de pessoas. Para que isso possa ser possível, precisamos ser inspirados, precisamos ser, precisamos nos espelhar em alguém. Então precisamos de amizades. Precisamos de amizade. Ok. Ok? Precisamos de amizade. Amizade Jesus Cristo tinha do amizade. Senhor. Uau. Euclides, o que essas duas pessoas, Malaquias e Raul, mudaram na tua vida? Malaquias está aqui a falar de buscar junto. O que esses dois agregaram na tua vida? E tu vês e dizes, uau, 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 uau. Acho que Eu faço essa questão porque você parece que era o mais bandido aqui nos dois. Então, parece que a tua transformação foi muito mais... Acho que, pá, Uhum. ser bandido acho que não seria um termo exato. Não. É assim mesmo aqui no podcast, meu testemunho. Não Entendes, né? não porque bandido talvez seja inferior, né? Mas Ok. porque esse termo aí é só não é muito inferior àquilo que eu era. Eu Uau. acho que E? Uau, Sério? eu acho que- Fala aí! eu acho que se estivesse no tempo de Jesus Cristo, Yes. eu iria à cruz, Hum. né? Porque eu já fiz muitas coisas, né? Eu já destruí pessoas, já meninas, já tiveram 3 pessoas diferentes que foram parar no hospital por Ei. causa de tomar comprimidos por causa de Euclides. Então, Conta lá Eu bem. disse, tá eu bom. disse. Eu sei que Não. eu tenho que ver se eu pegar Quando- pesado. quando isso aí é uma outra história. Vamos né? chamar para outro podcast. É, Já estamos aqui a deve estar planejar isso. aqui, eu. Obrigado. Mas o que eles mudaram? Mas na verdade, eu creio que a resposta certa é que eles mudaram tudo, né? Por quê? Porque o desejo que eu tinha de ler Bíblia, eu encontrava quando conversava com Malaquias. Ok. Malaquias toda hora falava escritura.
Então eu não tinha papo com Malaquias, a não ser ir ler Bíblia, para poder fazer escritura com Malaquias. Olhe ouvir? Olhe. Titucula! Malaquias, de repente, pode dizer suneses, froneses. Eu vou dizer, é o que é suneses, froneses, se eu não ler Bíblia, né? Mas eles aumentaram um grande valor, né? Por quê? Porque mesmo quando eu ia pregar sozinho, quando eu passei a ir com Malaquias, eu já ficava relaxado, porque qualquer pergunta que faziam, eu sei que estou com Malaquias. Já, ok. Ele vai responder. Malaquias vai responder, né? Então, até uma das coisas que mais me impactou foi no dia que eu saí com Malaquias, fomos para um lugar onde tínhamos que orar por alguém, por um senhor, né? Tipo, algumas pessoas que eu conhecia, né? Então, o senhor tinha gastrite. Então, reuniram-se ali amigos, né? Reuniram-se ali amigos. Nós não sabíamos que todas aquelas pessoas estariam ali, volta de 12 a 15 pessoas por aí, né? Então, ali, né? Malaquias pregou a palavra, acho que, eu fiquei tocado, né? As pessoas ficaram tocadas, eu fiquei tocado. Naquele mesmo dia, naquela mesma noite, aquele senhor foi curado e 15 pessoas receberam o batismo do Espírito Santo. Come on. Ali mesmo. Não é tipo, foi no dia seguinte, né? Mas ele explicava às pessoas como receber o batismo do Espírito Santo com detalhes e as pessoas não tiveram dificuldade, né? Então, isso aí foi uma das coisas que aumentou em mim, né? O desejo de buscar a Deus mais, né? Porque ele tinha peso nas palavras que ele falava, né? E eu acho que eu não tinha tanto peso assim, né? Então, por isso que falo de amizade dele, né? É como se eu estivesse a falar de uma parte da minha vida, né? Quando falo da amizade de Raul, também é como se eu estivesse a falar de uma parte da minha vida, né? Então, é praticamente isso aí. Raul, o que esses dois completam em ti? Quando tu paras e dizes, eu talvez estar aqui, eu precisava disso, de Euclides, e disso, de Malaquias, para poder acrescentar com o que eu tenho e ser o que eu estou a ser hoje. Tu paras, uma questão direta talvez seria quais são as qualidades ou as virtudes deles que te inspiram. Yes. Como Euclides já havia dito acerca de Malaquias, né? Malaquias é disco duro. Malaquias é disco duro. Ele é contentor de informação. Ele, não sei, eu acho que isso aqui é operação divina. É uma biblioteca. Ele tem uma capacidade de reter informação sobrenatural. E isso foi uma das coisas que me fez desejar. Eu via Malaquias, eu dizia, mais um irmão chamado Salvador, né? E não está aqui em Moçambique, está fora do país a estudar, mas manda lá compromisso. Ele está a assistir. Está a assistir. Irmão Salvador, saudações. Diga Salvador, o apelido. Não todos Salvadores. Salvador Cariz. Como é que se diz isso em hindu? Namastê. Ok, Nelson. Por favor, continua. Então, eu apreciava muito a eles os dois em específico. Eu apreciava o conhecimento deles e a maneira que eles manejavam as escrituras. E aquilo era uau, eu não sei. Então, a coisa que eu apreciava no Malaquias, que aprecio até hoje por acaso, é essa capacidade. Ele tem essa coisa divina de reter a informação e poder gerir a ela bem, porque não é só reter, ele gera a informação bem. Então, isso é uma coisa que eu queria muito. Euclides. Ainda quero muito também. Quando é Euclides, eu acho que todo mundo que olha Euclides gosta de ousadia de... de verdade, eu acho que ele... A coisa que as pessoas conseguem perceber logo é a ousadia que ele tem. É muito ousado. Então, eu, por acaso, eu era muito tímido. Tens uma experiência tens uma experiência de ter sido com Euclides e você ter feito algo que você não imaginava que ia fazer. Sim, tem. Conta lá quando eu não peguei. Lembro da primeira vez que fomos para orar por alguém. Como eu disse, eu queria andar com eles porque queria fazer alguma coisa para Deus, né? E uma vez ele me chamou para irmos para um lugar
íamos O orar Edson por onde é uma que senhora. estava? Ele não estava, não me lembro onde é que ele estava. Mas foi bom ele não estar. Ah, foi bom. Vos pressionava. Foi bom Não, ele não não estar. Senão eu teria. ia falar mal naquele dia. Ok. Mas foi bom ele não estar. Eu acho. Ia. Então, a primeira vez que saímos com Euclides para orar por alguém, né? Então, eu é que falei por acaso naquele dia, na verdade, eu é que ministrei, né? E eu acho que aquele dia, Yeah. porque foi meu primeiro dia a fazer aquilo, né? Mas eu acho que aquela mensagem sobre cura foi poderosa. Não sei, eu não estou na carne. Ah, não. Mas até eu mesmo Yeah. fui abençoado pela minha Ok. mensagem. Não sei se eu seria abençoado hoje, Ok. né? Mas para aquele tempo, eu fiquei, uau! Uau. Aquilo foi maravilhoso. Tipo, Graças a saber Deus. que eu preguei daquela maneira e a pessoa foi curada também. Uau. Tudo bem, já havia orado por pessoas serem curadas antes, né? Mas naquele Mas naquele dia, com a ausência de aquilo foi Malaquias. uau. Aquilo, yeah, de verdade, não sei como, mas aquilo foi muito Ok. especial para mim. E, yeah, é isso. Mas Não sei se ok, isso responde a tua Edson, como é que Mas, consegues... Portanto, você fez uma questão aqui. Você escreveu algo aqui, eu não estou a perceber. Um minuto Pode só. escrever. Eu não estou a entender. Um minuto Estou a tentar só. ler a grafia dela a vocês. Eu não estou a entender. Jesus! Na verdade, não se chama caligrafia. Basta ser uma coisa Não, séria. É aqui, cacografia. A ideia que não sou eu, sabes, né? É? A ideia que não... Não, é que a ideia é que que... escrever aqui. Ok, podes questionar. Podes questionar. Sabes, né? Yeah, podes questionar. Sabes. Podes falar. Ok, que bom. Mas sabe, eu estou a andar no amor. Exerço amor. Bem. Exercer mesmo. Ok, Edson. Eu gostava de saber como é que eras. Ele falou como é que ele era, ele também, mas tu não disseste, e daquilo que eles estão aqui a falar, parece que eras mais... Era exemplar. velho. Ok, Já não sou. Eu não mano. sim, então parece que eras o mais reservado de todos. E olha que os dois tiveram interesse em ti. E qual era teu interesse para com eles? São duas perguntas, mas como era antes de Cristo, é isso? Sim. Como era antes de Cristo, depois o interesse. Tudo bem. Antes, né? Antes de estar em Cristo, eu era reservado, conservado, sei lá, acho que é assim que nós falamos, né? Não tinha muitos problemas, não tinha muito calor, né? Yeah, era um menino que ficava em casa a assistir CTV. Só isso. CTV. Ainda uma- Não tinha zap. Essa questão vai ser para os três mesmo. Né? É, Mas o que apreciei neles, né? Epa, como o irmão Raul estava a dizer, né? No irmão Euclides, a ousadia dele foi a coisa que mais me chamou a atenção. Não? Esse menino evangelizava de um jeito, conhecer alguém que não tem medo de nada, Ei. mesmo, não ter receio, de ir atrás de pessoas, né? Foi isso que me chamou mais a atenção nele, né? E o irmão Raul, eu apreciei um pouco a maneira, um pouco, né? yeah. O processo de conversão dele, né? Chegou primeiro era aquele, venha lá a célula, ok? E não estando muito na fé de que ela devia, Sim. ok? Mas ver a maneira como ele vinha se dedicando, você está entendendo? Eu creio que nada, que Deus muda pessoas, porque ele está a dizer que ele andava com pessoas. Ainda foi um testemunho para ti. Sim, foi um testemunho. Eu apreciei tanto aquilo nele. Ele Ok. depois, para além disso, é uma pessoa que não reclama. Uma das coisas que eu mais gosto é que ele não reclama. Tá entendendo? Não reclama de nada, não reclama de ninguém. Tá entendendo? Nem das situações, ele não costuma reclamar. Ok? E é uma coisa bonita nele. Muito bonita, muito bonita, muito bonita mesmo. Então, assim, podias muito bem ensiná-lo. Não, Sim. meu objetivo não é Não era ensinar. ensinar. Eu gosto de aprender, né? Uau. Sim, quando eu ensino é para eu aprender, na verdade. Óbvio. São minhas maneiras. Por isso eu Então, esse era teu interesse. Faço Ensinar para perguntas. aprender. faço perguntas para as pessoas me perguntarem. Gosto de perguntas. Ok. Ok. Acho que me fazem um pouquinho mais inteligente. Então, agora vou perguntar os três, né? Em qual a importância para ti, Malaquias? Depois vou para o Euclides, vou para o Raul. Acho que estamos com pouco tempo aqui. De amizade, né? Qual a importância para ti? Hoje, amizade, o que significa amizade para ti?
e como escolher amigos no ser cristão. De uma certa forma, estás aqui a aconselhar as pessoas com base na tua experiência e no que sabes. Epá, o que significa amizade? O que é amizade para mim? Né? Acho que fui falar de boas amizades. Ok, Porque sim. existe Sim. amizade por aí, É né? sobre boas amizades. Sim, epá, boas amizades para mim são pessoas como eles, né? Uhum. Que eu sempre disse também que eu gosto de amigos que estão sempre a se corrigir. Uhum. E que eu consigo perceber que constantemente eles estão a se corrigir de alguma coisa. Não pessoas que se aceitam sempre como são. Tipo, assim como eu estou bom. Essas pessoas são perigosas. Porque elas nunca vão ver problemas neles. Ok. Né? Então eu vejo que eles frequentemente estão a tentar arranjar uma coisa lá. Ainda que às vezes seja de uma forma errada, mas é procurar se arranjar, é procurar se consertar. Então isso me abençoa muito. Uhum. Tá a entender, né? Saber que se eu estou ao lado deles, não tem outra maneira. Eu ou tenho que fazer alguma coisa para Deus, tenho que fazer alguma coisa para Deus ou que tem a ver com Deus, né? Uhum. Então isso é importante para mim. Ok. Eu não posso ficar à vontade demais com eles. No sentido de, Joe, vai, vamos lá assistir. Okay? Não há maneira. Então, neles, eu fico preso em Cristo. Ok. Né? E é por isso que eles são importantes para mim. Uau. Eu tive amigos no mundo, onde um dia éramos santos, E o outro. outro dia éramos não Era santos. Carinhas. Os Era- carinhos. Eu kids, it's your time. Então, é por aí. Repetir a questão. Qual é a importância da amizade para ti hoje? Importância da amizade. Em poucas palavras. Hoje não temos muito tempo. Não deu E muito eu tempo. como te conheço. Amém. Em poucas palavras, eu diria que amizade é um elo construtivo de caráter de pessoas, Ei, né? Ei, Com base Filósofo. está-me a na descrever palavra de isso aí. Deus, Aqui. elo No GC. construtivo Yeah. né? de caráter Né? de pessoas. E a construção que é feita, como a escritura diz, é que não haverá outro fundamento além daquele que já foi colocado. Ok. Jesus Cristo, o justo, Ei. né? Eles são de extrema importância, não são só importantes, são de extrema importância. É uma necessidade que eu tenho Yeah. na minha vida, né? Porque teve um tempo, sinceramente, que eu tive distorção espiritual, né? Porque eles nasceram primeiro em relação a mim, em Cristo. Ok. Só que quando eu comecei a ter um pouco de conhecimento a respeito de escrituras, né? Eu comecei a pensar que Malaquias é igual a mim, eu sou igual, estamos no mesmo nível, né? Então isso criou orgulho, né? Que a partir agora que não temos muito tempo, eu peço desculpas, né? Por aquilo que eu Uau! Oh, que fofo! Uau! Eles são fofos. Aprender, irmão. A pedir desculpa. É para te pedir desculpa. Eu estou entendendo a mensagem até agora. Não entendi até agora. Só me voltar. de Não, verdade, entende, não sabes entender, Cleber? Yes. sim, eu peço desculpas, Raul, Uau. peço desculpas, Malaquias, Que fofo. porque teve um Uau! período que eu Nessa era- parte de produção, coloque aquela musiquinha, tá bem? Tá bem? Foi muito fofo. porque teve um período que, por causa de orgulho que havia cegado o meu coração, né? Eu não aceitava eles me dizerem nada a respeito de mim que estava errado, porque eu achava que eu estava certo, Uau. porque eu tinha, para mim, na minha mente, como a escritura diz que os olhos do homem são perfeitos aos seus próprios olhos, seus caminhos, né? Então, como eu conhecia algumas escrituras, aquele que me dizia Malaquias já não tinha muita importância. Aquele que Raul Levantou outro falava, assunto. né, já não tinha muita importância, né? Mas eles são de extrema importância. Raul, Vida, né? Raul, fecha lá. Diz lá, estão a Eu pedir. acredito, levantou outras questões, mas amém. Raul, vai. A questão é qual é a importância da amizade. Yeah, né? da amizade para ti. Um, Para ti. eu para acho ti. que amizades que nós temos definem o que nós seremos. Ei. You know? Yes, Yes, mentira que eu- escrever isso aí. Com certeza, eu digo isso com ousadia, com certeza. Ah. Se eu não tivesse me juntado a Malaquias e Euclides, eu não seria nada do que sou hoje. Talvez eu seja um pouquinho de alguma coisa hoje, né? Eles são fofos. E esse pouco que sou, eu não Eles te seria amam. hoje. Então, é necessário que nós saibamos escolher bem nossas amizades, you know? Porque existe aquilo não é um provérbio, é um ditado que diz, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. You know? Existe uma outra escritura que diz que anda com os sábios e serás sábio. You know? Então,
essas coisas, né? Essas informações que eu tenho, elas me ajudaram a escolher bem, a andar com sábios para que eu pudesse ser sábio. Então, eu aconselho a todo aquele que não saiba com quem andar, procura sábios. Aleluia. Amém. Malaquias, parece que dizer algo. Sim, é uma coisa muito breve. Só queria dizer que nós aqui estivemos a falar das partes positivas da nossa amizade, coisas bonitas, mas meus irmãos nem sempre foi assim, ok? Acho que o irmão Euclides começou um pouco a falar, né? Mas vai doer se você vai ter amigos de verdade, porque eles vão ter que te confrontar. Pois okay? é. E uma das coisas que, aqui eu não vou, eu confessava meus pecados a eles. Ok? E eu não podia pedir, Edu, não diz ninguém, tem a perceber, né? Yes. Eles só conservavam a informação, mas aqui há confronto numa amizade de verdade, ok? Se você está andando no caminho errado, eu vou te confrontar, tá a entender, né? Agora, esses confrontos costumam gerar outras coisas que num outro fórum talvez poderíamos falar. Precisamos de mais um podcast. Precisamos de mais um podcast. Precisamos de mais um podcast. Obrigado. Mas eu até agora vou pedir desculpa de verdade. Te escreveste no telefone. Eu não entendi tua mensagem. Não tenho tempo. Até o próximo programa, me entendi. Até o próximo programa. Não, mas espera. Eu quero agradecer mais uma vez a Gifted Flavor pelo quadro. E vou agradecer mais uma vez também a Nilda Doces e Salgados pelos salgados. Muito obrigado. E a todos lembrar mais uma vez que nós temos culto. E a Virtuosa Fashion pela maquilhagem da nossa colega aqui e dos participantes aqui também, e dizer que nós temos cultos nas quintas-feiras às 18 horas na Igreja Internacional Casa da Glória da Palavra. Temos culto também no domingo e temos sexta-feira Escola de Casamento e Família. São todos convidados a participarem. Esqueci mais alguma coisa? Domingo pelas 9 horas, sexta-feira pelas 18. Escola da Verdade também, temos Escola da Verdade e Malaquias também é professor da Escola da Verdade. Muito obrigado, Malaquias. E terão aqui informação da Escola da Verdade. E muito obrigado pela audiência. Até. Compartilhem, coloquem like. E. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Valeu. Façam só. Aleluia.